Boa noite, bem-vindos à Prova dos Nove. A semana ficou marcada por audições parlamentares e a criação de uma comissão técnica independente de análise à tragédia de Pedrógão Grande. A Ministra da Administração Interna tem estado debaixo de fogo e já disse que, se houver responsabilidades políticas, vai saber assumir essas mesmas responsabilidades. Este é, inevitavelmente, o tema da Prova dos Nove desta noite com Paulo Rangel, Fernando Rosas e Pedro Silva Pereira. Bem-vindos à Prova dos Nove. A Constança não pode estar presente esta semana, estará certamente na próxima. Paulo Rangel, comece por si. Como explica... Já é habitual. Já é habitual? Começarem por mim, sim. Então não estou a falhar o Não, guião. está a fazer bem. Paulo Rangel, como explica toda esta tragédia de Pedrógão Grande, as falhas no Ciresp, alguma desarticulação em termos de autoridade, de comunicações, de responsabilidade ao nível hierárquico do Estado e também quanto às responsabilidades políticas desta Ministra da Administração Interna? Olha, eu a primeira coisa que queria dizer, obviamente, é fazer algo que já toda a gente fez, que é lamentar esta ocorrência que é de facto terrível e que não tem precedentes. E isso, desde logo, explica qualquer coisa. Portanto, ou seja, haver fogos terríveis é uma coisa que, infelizmente, Portugal está bastante habituado, e isso demonstra que há falhas estruturais e de vários governos, não tenho dúvidas sobre isso. Haver 64 mortos é uma coisa que não tem qualquer paralelo. E, portanto, alguma coisa falhou. Isso não tenho qualquer dúvida sobre isso. E falhou nesse domínio do combate e da proteção. Portanto, isso penso que é uma evidência. Para mim há uma coisa que falha logo no primeiro dia e que sinceramente me chocou imenso, que é o facto de o Governo, fosse através do Primeiro-Ministro, fosse através da Ministra da Administração Interna, não ter dito logo que ele próprio iria instaurar um inquérito global ao que estava a passar-se. Isso não fez no primeiro dia, não fez no segundo, não fez no terceiro, não fez no quarto, no quinto. Mas era prioridade nesse primeiro dia? Não era prioridade. Desculpe, não há nenhum país civilizado. Não. Ouça, o que eu digo é o seguinte, eu sou o maior defensor do Governo e do Presidente da República na ideia de tranquilizarem as pessoas nessa noite. Agora, a partir do momento em que sabemos que há 19 mortos, ainda não eram 64, não é? Mas que já de si um número absolutamente, digamos, também chocante e também com muito poucos precedentes. A partir desse momento é preciso imediatamente garantir que vai haver... Basta dizer isto não é o tempo de fazer isto, mas naturalmente haverá um inquérito rigoroso para saber o que é que se passou, porque isto é uma coisa completamente fora de si. O simples facto disto não ter sido dito ao longo de 3, 4 dias, não foi dito sequer, o Primeiro-Ministro não enunciou isto, a Ministra da Administração Interna não enunciou isto, nada. Portanto, foi preciso, mas havia quase uma coisa, ninguém podia dizer uma coisa que em qualquer país civilizado, em qualquer país europeu, é a primeira coisa que um governo faz. Aliás, eu não compreendo como é que uma pessoa com a experiência do Primeiro-Ministro António Costa não faz aquilo que tanta gente tem sugerido, que é convidar uma pessoa de prestígio independente para fazer um inquérito, isto assim que as coisas estão serenadas. Por exemplo, eu, que considero que a Ministra da Administração Interna, por várias razões que posso explicar, já se devia ter demitido, e vai acabar por se demitir, portanto isto não é sustentável, mas, enfim, já se devia ter demitido. Eu compreendo muito bem que ela tenha estado em funções até que os fogos, porque depois, enfim, entretanto houve góis, etc. Isso eu compreendo perfeitamente. Estivessem controlados, portanto, compreendo perfeitamente. Acho que depois, terminado esse período, talvez devesse tirar algumas consequências, porque... E esse período já terminou ou não? Esse período já... Aqueles fogos estão controlados, certo? Portanto, a demissão já deveria ter tido lugar. Eu acho que já devia ter tido lugar, e depois de coisas que aconteceram ontem e anteontem... Mesmo sem se apurar nada. É responsabilidade política, não sei se sabe o que é. Não é a pessoa... Não, você vai explicar. Eu vou... Como é um homem generoso, vai explicar o que é que eu não sei. Não, pronto, é que se não sabe o que é responsabilidade política, é quando falha. Estão todos os departamentos que estão debaixo... Quer dizer, não se sabe o que é que aconteceu e a responsabilidade política é pedir a cabeça do Ministro sem saber se ele é responsável ou não. A questão não é essa. A questão é essa, não é outra. Posso explicar? Pode, sim. Todos os departamentos que estão debaixo da tutela da Ministra falharam. Isso é já evidente. Sim. Portanto, basta eles... Falharam é a sua opinião, não é? Não, sim, falharam. Não é a minha opinião. O seu partido até propôs uma comissão de inquérito independente para saber se falharam ou não. Desculpe, isso é para apurar toda uma outra série de fatos. Não, é para apurar o que é que se passou neste incêndio. Fernando Rosas, está nervoso quer dizer, vocês propõem uma comissão de inquérito independente para apurar o que se passou no fogo. E depois começam a pedir a cabeça da Ministra, sem saber não o é que pedir a cabeça, eu já pedi e eu não sou o meu partido. Eu tenho comungo uma coisa com o Fernando Rosas, é que, ao contrário, enfim, aqui do Pedro Silva Pereira, nós não defendemos sempre o nosso partido. Nós defendemos aquilo em que pensamos. Pois não. E, portanto, eu falo por mim. E, portanto, eu digo aqui que falhou o Ciresp, falhou a Secretaria-Geral,
falhou a Autoridade Nacional de Proteção Civil, falhou a GNR, todos eles reconhecem que houve falhas. Se há uma ministra que é responsável por estes departamentos, ela deve assumir essa responsabilidade política. Mas, para que haja uma investigação independente, é positivo que ela não esteja lá. Mas ela não Porque, está. que não esteja... Não está na comissão. Peço desculpa. Que não esteja ela própria à frente destes departamentos. Porque a pulsão, sendo ela superior hierárquica destes departamentos, a sua pulsão será sempre, para de alguma maneira, tentar evitar que lhe sejam sacadas responsabilidades a ela. Mas está com medo com alguma obstrução a essa investigação? O que eu digo é o seguinte... É um processo de intenção. Não é nada. É uma questão de transparência. Eu sei que não... É transparência. É pura transparência. Desculpe. Mas desculpe. Eu acho estranho que o Bloco de Esquerda e o Fernando Rosas, que são tão lestes a pedir a demissão de toda a gente em qualquer circunstância, esteja agora aqui a achar que, quando morreram 64 pessoas, falhou o CIRES, falhou a Secretaria-Geral da Administração Interna, falhou a GNR, falhou a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Não está a ver que isso é a sua opinião. Não, desculpe, mas então acha que morreram 64 pessoas sem ninguém falhar. Portanto, nós já sabemos que as comunicações não funcionaram naquela noite. Sim. Nós já sabemos que não houve comunicações de inquérito. Já está tudo apurado? Não é isso. Uma coisa não tem a ver com a outra. Você já sabe tudo, já sabe as conclusões todas. Rangel, deixa-me ouvir o Fernando Rosas. Não, até agora só ouvimos o Fernando Rosas, não sei se reparou. Não, faz favor. É que só ouvimos. Não, eu não pude sequer expor a minha posição. Não, faz favor. Porque há aqui um processo de... Há aqui uma coisa que eu digo aqui, é responsabilidade política. E, portanto, claramente responsabilidade política é aqui da Ministra. Se a Ministra não tem a hombridade, nem a dignidade de se demitir, é um problema dela. Agora, não tenho dúvidas nenhumas que em qualquer país do mundo, uma ministra que está à frente de uma situação destas, um ministro se demite. Aliás, nós temos um exemplo muito... Temos um presidente, Jorge Coelho, que na altura... O que é que acha de Jorge Coelho? Achou mal? Acha que foi cobarde? É que eu pergunto, Jorge Coelho foi cobarde? Isso é um disparate. Mas foi cobarde? É um disparate, Jorge Coelho? Fez Jorge Coelho é um disparate? Não, a sua comparação é que é um disparate. É um disparate, Pedro. É um disparate porque o que aconteceu no caso do ministro Jorge Coelho é que colapsou uma obra pública, uma ponte, por falta de fiscalização dos serviços. Estavam sob tutela do Ministro do Equipamento. Na altura não sabia se havia falta de fiscalização ou não. Vai fazer o favor. Na altura não sabia, nessa noite não sabia. Continua a vez do Paulo Rangel Demitiu-se nessa noite. Mas está a ver, duplo padrão. Quando dá jeito deve demitir-se, quando não dá jeito não deve. As pontes, quando não há um ato de terrorismo ou um terremoto, as pontes não caem. E, portanto, o ministro, que é ministro do Equipamento, portanto, na altura era assim que se chamava, o ministro das Obras Públicas, que é responsável pelo serviço que deve fazer aquela fiscalização, entendeu assumir essa responsabilidade política. Nós não estamos a falar de uma situação minimamente comparável. Não estamos a falar de uma situação minimamente comparável. Porque aqui há uma questão fundamental, Paulo Rangel. Ao contrário das suas sentenças, que neste momento procuram dar por adquirido aquilo que ainda não está apurado. Por isso é que, aliás, o seu partido e outros propuseram uma comissão técnica independente para apurar os factos. Está muito claro. Depois, com base no apuramento dos factos, então sim, apurar eventuais responsabilidades. Não está estabelecido nenhum nexo de causalidade entre as falhas que sempre existem numa operação complexa de combate a um incêndio trágico como este e as mortes que aconteceram. Esse nexo de causalidade não está estabelecido por ninguém. Só existe, aliás, na sua cabeça. Porque se quer saber, essa ânsia de ir agora pedir a demissão da Ministra da Administração Interna, essa ânsia, Paulo Rangel, é filha da mesma precipitação, da mesma sofreguidão que teve o Dr. Passos Coelho quando deu por adquiridos suicídios que não existiam, responsabilidades por falta de apoio psicológico que não existiam. Não é exatamente, Paulo Rangel. O Dr. Passos Coelho é que é o culpado. A sua posição é filha da mesma sofreguidão política, atingir o governo, seja lá como for, haja fundamento ou não haja, estejam apurados os factos ou não estejam, é filha da mesma sofreguidão. E é uma vergonha, se quer que lhe diga. Estão nervosos, nós estamos muito nervosos. É uma vergonha que numa catástrofe como esta, perante uma catástrofe como esta, a única coisa que ocorre a essas cabeças seja a politiquice barata, atingir a ministra, procurar uma demissão, francamente, Paulo Rangel. Isso sim é que não tem dignidade de espécie nenhuma. Em qualquer país do mundo é o que é normal. Numa democracia madura é. A responsabilidade política baseia-se no apuramento dos factos. Apurados os factos, tiram-se responsabilidades políticas.
O que o Rangel e os partidos da direita estão a fazer é tentar extrair efeitos políticos de acontecimentos que não estão demonstrados nem averiguados. Estabelecendo, aliás, uma contradição escandalosa, do ponto de vista da opinião pública, entre uma proposta que fizeram para uma comissão independente para apurar os factos que fundamentarão a responsabilidade política. Não é política. É responsabilidade das indemnizações. A contradição que existe entre essa atitude correta. É outra coisa. Uma comissão dos 6+6, 6 do Conselho de Reitores, 6 do Parlamento. Esperamos que essa comissão tenha todas as condições para apurar o que aconteceu. Pena que o Governo não a tenha querido desde o início. Responsabilidades políticas. O que eles estão é fazer chicana política. Não é chicana. Ou seja, sem estarem apurados os factos. Sem estarem apurados os factos, dão o espetáculo de um Primeiro-Ministro mentir 2 vezes na televisão ao declarar que tinha conhecimento que havia de um ex-primeiro-ministro suicidado, o ex-primeiro-ministro, o chefe da oposição. Já vi que isso é que é o grande facto. Há pessoas que se suicidaram e quando alguém lhe disse isso não está provado, ele disse, está porque eu falei com familiares. Fantástico, não falou como... mentiu 2 vezes. Aliás, isso é uma coisa suicidária para o chefe da oposição. Ainda bem, mas depois, no debate parlamentar, passam ao ataque pedindo coisas extraordinárias como a cabeça da Ministra do... Não, quem está a pedir sou eu. Sou eu. A cabeça da Ministra da Administração. Mas os outros também já pediram. Eu não sei quem é que pediu, mas eu sou eu. Não falhas não peço. Não há que falhas graves. Por parte do Ministério da Administração Interna ao longo desse... Não, morrem 64 pessoas e não se faz nada. A natureza das falhas. Porque, como sabe, há cerca de problemas como começou a trevoada, seca ou não seca, porque é que não se fechou a estrada EN 236? Houve descoordenação da proteção civil com os bombeiros, etc. Falhas no Ciresp. E a que nível? Houve quebra relevante no Ciresp e com responsabilidades. Tudo isso, há indícios, mas falta apurar exatamente como é que as coisas se passaram. Mas os indícios já não são suficientemente fortes para merecer uma consequência então não havia comissão. Se os indícios fossem fortes, não havia comissão. Não, mas é que uma coisa não tem a ver com a outra. Se há uma comissão para apurar os factos, é claro que as conclusões dessa comissão é que provocarão responsabilidades políticas. Aliás, devo dizer que a Ministra da Administração Interna, que teve um comportamento muito relevante no terreno, é preciso dizer, ela e o Secretário de Estado, estiveram lá, deram a cara, estiveram com as pessoas, isso é uma coisa relevante, porque não são os críticos do sofá que vêm agora... Não, desculpe, eles estiveram lá, esforçaram-se, etc., pode ter havido erros, sim senhor, pode ter havido erros graves, sim senhor, em relação ao Ciresp, há uma série de irregularidades, a começar pelo PSD, o ministro António Costa, o governo do Santana Lopes concessionou o serviço do Ciresp já depois de ter perdido as eleições. E com o ministro da Administração Interna que tinha sido membro de uma das administrador de uma das empresas do consórcio do Ciresp. Portanto, dá a ideia que a direita está nesta agitação toda para esconder as suas próprias responsabilidades nessa matéria. Como por exemplo, mas que responsabilidade? A Assunção Cristas, Ministra da Agricultura, que liquidou os serviços florestais, que liberalizou Por isso é que isto aconteceu agora. Quem é que mudou os comandos todos agora à última da hora? Mas os comandos para pôr os jobs for the boys. Olha quem fala. Mas está a ver... Olha quem fala, os jobs for the boys. Olha quem fala. Se há alguém que não tem legitimidade para falar nisso, são vocês. Eu tenho legitimidade para falar... Rangel, vamos sistematizar a conversa Ciresp e estas ideias foram deixadas agora. Tenho que ir aqui, há aqui 2 coisas ainda que eu quero dizer. Portanto, a primeira é que vejo que estão muito nervosos e preocupados, não sei porquê, porque em qualquer país do mundo, responsabilidade política num ministério em que 4 ou 5 departamentos falharam é normal. Agora, se os senhores acham que não, vão ver os exemplos internacionais, vão ver mesmo os exemplos na política portuguesa e verão. Pronto, mas dizem que não, estão aqui entrincheirados. Eu compreendo isso, porque o primeiro-ministro António Costa fez aquela habilidade, sempre com as suas habilidades, que é, durante 4 dias não houve ninguém que falasse. Não falavam na abertura de um inquérito? Porquê é que não é o próprio governo que nomeia uma comissão? Estavam a apagar o fogo, Não, mas... Isso nem parece ser. Estavam a apagar o fogo, que era o que deviam fazer naquele momento. Francamente. Uma coisa não impede a outra, desculpe. Tinham morrido 64 pessoas, já.
Já se sabia perfeitamente, uma coisa não impede a outra. E depois faz 3 perguntas à queima-roupa, assim, 3 perguntas mal feitas para ver... Acha que não havia o risco de não haver um inquérito? Mal feitas por... Acha que havia o risco de não haver um inquérito? Foram perguntas, uma pergunta à GNR, uma pergunta aqui, uma pergunta lá. Isso era só para o efeito mediático. Isto é tudo nessa tentativa sempre. Portanto, de tentar criar... Repara, o Governo só há uma comissão independente porque foi imposta de fora. O Governo não foi capaz dele próprio... Não, é verdade. É evidente o governo... que haver uma comissão de inquérito mas olha, mas porquê é que o Governo não disse? Havia dúvidas sobre isso. Mas se era evidente, porquê é que não disse? Porquê é que não fez? Porquê é que não tomou iniciativa? O Governo estava a tratar daquilo que tinha que tratar, que era mais importante e mais urgente naquela altura. E fez aquilo que devia fazer. Sabe o que é que até dá vontade de rir? Pensa até que estamos sempre olha, então, o comportamento é que não me dá vontade de rir. Não, eu já sei que isso é de uma tristeza. Estão muito preocupados. Mas, que eu saiba, ainda pode haver várias opiniões sobre um assunto. Isso, com certeza. Pronto. Há umas mais lamentáveis que outras. Pronto, não há dúvida que há umas mais lamentáveis que outras e a sua está no circuito das mais lamentáveis. Pois, talvez. Agora, outra coisa que eu queria dizer que é muito importante e que isso tem a ver justamente com o inquérito. Veja bem, a Ministra da Administração Interna abre um inquérito, portanto, eles abrem sempre inquéritos relativamente aos departamentos que ela própria tutela e chefia, pelas quais ela é responsável, como se fossem coisas totalmente independentes dela. Mas a mais caricata de todas é a Secretaria-Geral da Administração Interna. A Secretaria-Geral do Ministério trabalha diretamente com o Ministro. Trabalha todos os dias com o Ministro. Está diretamente ligado ao Ministro. E, portanto... Não pode fazer informações. Não, repara, o que eu estou a dizer é o seguinte... Não tem independência? A Ministra... Claro que não tem. É a hierarquia. É a dependência hierárquica. Não, é a dependência hierárquica. Agora tem que fazer as suas informações. Só que o que eu digo é que isto nos é apresentado como se fosse quase que a Ministra está a pôr em causa um serviço que é ela própria que controla, com o qual despacha todos os dias. Bom, isto é de uma demagogia. Não tem melhor do que isto é de uma demagogia. Isto é de uma demagogia lamentável. Bom, eu gostava se permite agora de comentar o seguinte. Em primeiro lugar, eu acho... ainda vir aqui é uma questão mais geral. Em primeiro lugar, eu acho que a Ministra faz muito bem em não se demitir. E acho até que tem o dever de não se demitir. Porque vale aqui, vale aqui o imperativo categórico da moral kantiana, que diz que qualquer coisa como isto, age sempre de modo que o teu comportamento possa ser erigido como uma norma universal de conduta. E acontece que os ministros que têm a tutela da proteção civil não se podem nem devem demitir sempre que existe uma catástrofe. Isso é um absurdo. O dever deles, não, mas o dever da Ministra, portanto, não é uma catástrofe. Uma catástrofe com falhas. Apenas uma catástrofe. Desculpe. O dever deles é, em primeiro lugar, permanecer no seu posto. Mesmo que assegurar a coordenação dos meios de emergência. Isso foi o que eu disse. Apurar os factos. Apurar as responsabilidades. E assumir as responsabilidades também. Quando chegar o momento, se chegar o momento, em função do apuramento dos factos e das responsabilidades. É isso que devem fazer. Em qualquer país do mundo. A Ministra está a fazer aquilo que deve, mesmo que lhe fosse humanamente e pessoalmente mais fácil, até porque isso certamente foi uma situação devastadora. Mas é devastadora para qualquer pessoa, não é só para ela, é para todas as pessoas. Não, o dever dela é permanecer no cargo. Em segundo lugar, em especial para as famílias à questão, a meu ver, essencial, que é a questão do nexo de causalidade. Não basta dizer, houve falhas numa operação de combate aos incêndios. Nós precisamos de saber que falhas são essas, a quem é que elas são imputáveis e que consequências elas efetivamente tiveram naquele combate àquele incêndio. Na verdade é que antes não... Nós não podemos dizer, como disse hoje o Dr. Passos Coelho no debate, hoje ou ontem, não é? Diz, morreram pessoas numa estrada nacional, logo o Estado é responsável. Quer dizer, o Estado é responsável sempre que o fogo passa de um lado para outra estrada. Isso é um disparate. Isso não faz, morrer às centenas de pessoas em incêndio. Isso não faz nenhum sentido. É uma coisa que acontece. Houve uma tragédia dramática que aconteceu. Ninguém tem dúvida sobre isso. Agora, nós precisamos de apurar se entre as falhas de que se fala e essas mortes, se há um nexo de causalidade. E isso não está estabelecido. Veja bem, nós... O Primeiro-Ministro... Pedro põe a hipótese das pessoas terem morrido sem que tenha havido uma consequência direta de eventuais falhas de comunicação entre as várias autoridades. Ponho essa hipótese, evidentemente, e estou muito disponível para que seja demonstrado o contrário e daí se tirem todas as consequências. Mas enquanto isso não for demonstrado, nós não podemos pressupor não acredita que isso aconteceu. O não encerramento da estrada 236.1 não tem a ver com essas falhas?
Se a estrada não existisse, as pessoas também não tinham morrido ali naquela estrada. A questão está em saber... Mas esse argumento tão interessante. A questão está em saber... Não é uma questão jurídica, não é uma questão política. Não estou a falar de nada... Não é que gosta sempre de ir para o juridismo. Não. O que estou a dizer é o seguinte... Os nexos de causalidade... O Primeiro-Ministro colocou 3 questões aos serviços para uma resposta mais pedida. A primeira era... Aconteceu algum fenómeno meteorológico absolutamente anormal que explique aquela situação que se viveu ali naquela zona? Sim. Resposta do Instituto da Atmosfera. Instituto Português da Atmosfera. Não consegui ainda resignar essa mudança de designação. Mário Atmosfera, IPMA. O Instituto concluiu, sim, aconteceu um fenómeno anormalíssimo, que tem a tal designação do downburst, que é semelhante a um tornado, uns ventos fortíssimos verticais, que aliás coincide com vários testemunhos e com várias pessoas com quem falei na não altura. Apenas árvores que abanam, mas árvores que caem, e caem em todas as direções, e portanto há um fenómeno anormal. Portanto, aquela ideia que tenho ouvido muito de algumas vozes da direita, dizendo, bom, nós sempre tivemos problemas climáticos e incêndios e, portanto, não morreram pessoas como morreram agora. Não, aconteceu aqui um fenómeno meteorológico. Sim, mas isso não significa que ele provoque 64 mortes. Não significa que provoque. Significa que isto existiu. É preciso. Isto existiu e está apurado pelos serviços técnicos competentes e esses sim gozam de independência técnica nessa matéria. Pois a segunda pergunta é, porquê é que não foi cortada a estrada? Resposta da GNR, porque nós não tínhamos nenhuma informação de que houvesse ali naquele sítio um risco que determinasse essa medida. Para além de que a operação em si mesma seria uma operação difícil de executar, porque a estrada tem diferentes localizações, mas a verdade é que não havia uma percepção de uma situação de risco. Houve uma evolução muito rápida, exatamente por causa desse fenómeno meteorológico anormal naquela zona, que levasse as autoridades a supor que essa medida era necessária. Portanto, a ideia de que não fecharam a estrada, logo há uma responsabilidade política, é uma ideia que, precisamos de saber um pouco mais para tirar essa conclusão. Aquilo que sabemos não confirma esse entendimento. A terceira questão que foi colocada é a questão sobre as falhas dos sistemas de comunicações. E aí estão relatados nos vários documentos existentes, até com versões um pouco contraditórias, que têm certamente que ser conferidas, a indicação de que existiram falhas de diferente natureza ao longo daquela noite no combate àquele incêndio. O que não está estabelecido é que essas falhas de comunicação tenham tido um nexo de causalidade com aquelas mortes que ali aconteceram. E, portanto, isso precisaria de ser estabelecido. Claro, Quer dizer, uma coisa é haver uma sobrecarga das comunicações, de as redundâncias não terem permitido uma resposta imediata na primeira chamada. Portanto, o Pedro Silva Pereira admite que... Não, para o Pedro Silva Pereira já está demonstrado que é uma fatalidade. As pessoas morreram na estrada devido a um fenómeno natural, nomeadamente o downburst. E a causas naturais. Só que há 19 que não morreram lá. O que eu estou a dizer é que as informações que nós temos neste momento não me permitem estabelecer uma relação de causa e efeito entre as decisões das entidades administrativas e aquela tragédia que ali aconteceu. Acho que a investigação deve prosseguir. Para isso é que serve uma comissão técnica independente. Que, aliás, o Governo não queria fazer. Não queria fazer. Também não está provado que a Autoridade Nacional não tenha dado ordem para encerrar a estrada e a GNR não tenha tido conhecimento dessa ordem porque o Ciresp falhou. Não há notícia disso. Isso é uma especulação pura. Não, é evidente. Isso é uma especulação pura. Não há ninguém que tenha dito... entre as falhas do Ciresp pode ter acontecido também. Vamos voltar ao nível político. Pedro Pinto, mas essa questão é muito importante. Vamos lá ver. Comissão técnica. Há notícia de alguém que tenha pretendido dar mas a dentro ordem. Dessas hipóteses, pode ter acontecido ou não? Pois, pode ter acontecido. Pronto. O que eu estou a dizer é que não há notícia disso. E, portanto, as conclusões precipitadas que o Paulo Rangel está a ter... Quer aguardar pela investigação. Exatamente, quer aguardar pela investigação para apurar. Era só para reforçar o tema das causas naturais. Exatamente. Que eu não tirei conclusões precipitadas. Responsabilidade política objetiva. Escandalosamente precipitadas. Responsabilidade política objetiva. E dignidade nos cargos. Eu acho que nesta questão há 2 níveis de discussão, não é?
Averiguar as causas de fundo da falência das políticas estruturais de prevenção dos incêndios. Quer dizer, há uma falência da governança e da governança ao longo de vários anos na prevenção e no ataque às causas estruturais da floresta. O abandono rural, a pulverização da propriedade, o Estado é proprietário unicamente de 3% da floresta, o predomínio absolutamente espantoso do eucalipto. Portugal é o país do mundo com maior percentagem relativa de eucalipto, quase 800 mil hectares de eucalipto, com tudo o que isso significa de criar ali uma espécie de bomba incendiária no meio da floresta. E sobre isso a direita não discute. Sobre isso não há. E isso é o problema de fundo. Ou seja, o programa de reforma... Olha que o Ministro da Agricultura não acha isso. O programa da reforma da floresta é um problema de fundo, porque não vale a pena estar a invocar a excepcionalidade das condições atmosféricas daquele momento. Com o aquecimento global e com a evolução da geofísica e das temperaturas, isto vai tornar-se normal. Este tipo de fenómenos vai repetir-se. E, portanto, a questão é saber se, do ponto de vista da prevenção, da defesa da floresta, da diversificação das espécies que caracterizam a floresta, se faz, ao fim de tantos anos, alguma coisa real ou não. O Governo fez uma reunião em outubro dedicada à floresta. Estes diplomas arrastaram-se imenso tempo, não sei bem porquê, ou no Governo, ou no Parlamento, etc. Agora está-se a tentar... Não, no Parlamento. No Parlamento. Agora, a questão é que está-se a tentar agora discutir esse assunto, e esse é o assunto principal de discussão. Esse é o assunto, até porque há coisas que vale a pena discutir. Quer dizer, na proposta do Governo há várias coisas que interessa discutir e há vários elementos estruturantes da futura gestão coletiva da floresta, porque é de uma gestão coletiva que se tem que tratar. A propriedade privada tem uma função social e tem que ser limitada em função dessa função social que tem. Isso aplica-se também à floresta, como se aplica aos prédios urbanos em Lisboa ou aplica-se a outro tipo de atividades económicas. E isso é uma discussão importantíssima que a direita não está a ter. O que a direita quer é a cabeça da ministra. O que a direita não quer... Não é nada. Eu é que quero. O que a direita quer... Sou eu. Diga, eu Rangel propõe uma comissão de inquérito para apurar o que é que se passou e depois diz, mas a responsabilidade política dá-nos o direito de dizer o que é que se passou. Não, responsabilidade política objetiva. Não se sabe, há muitas suspeitas e eu sou sei que lhe custa, desta coisa ser levada até ao fim. Claro, vá lá. Ainda bem. Mas qual por si já estava tudo enterrado. Não, isto tem que ser levado. Ficava a discutir o eucalipto, mas já estava tudo enterrado. Não se fechou a estrada. O Ciresp, porque é que esta bandeira do Ciresp existe? Criada pelo António Costa. É que há pouco não disse isso. Quem adjudicou? Quem fez o negócio foi o Desculpe, ele anulou e adjudicou. A concessão foi do Pedro Santos. Não foi. Isto aqui é factual. O António Costa fez mal, porque primeiro o António Costa já foi o seu governo. O António Costa... Por 540 milhões de euros, depois de ter perdido as eleições, estava o Paulo Rangel no governo. O António Costa é que assinou ao Pedro Silva Pereira. Quem é que o António Costa não anulou e voltou a assinar? O Paulo Rangel sabe muito bem que o que o António Costa fez foi renegociar o contrato que os senhores assinaram para poupar ao Estado mais de 50 milhões de euros. Mas a verdade é que ele quis o contrato. E sabe isso muito bem. A verdade é que ele é que é o responsável. A fingir que não sabe. Não, mas então ele não. Então pronto. Ele se não queria, não fazia. E com o Ministro da Administração Interna, que tinha sido administrador da famigerada SLN. Pronto, a culpa do incêndio e das mortes é do governo de 2004. Não concordo que o Dr. António Costa, quando Ministro da Administração Interna, tenha ratificado, acho que fez mal, e acho que agora o Ciresp devia ser nacionalizado. Acho que é urgente nacionalizar o Ciresp, porque é uma PPP ruinosa para o Estado e com grandes falhas. Mas isso é um aspecto. Agora, vamos averiguar o que é que se passou numa comissão de inquérito. Agora dizer, mas a responsabilidade política é outra coisa. Então o que é a responsabilidade política? É eu começar a acusar a malta toda sem base nos factos. É eu começar a fazer chicana política e a tentar fazer exploração partidária da desgraça com base em coisas que não estão apuradas. Isso é que é a responsabilidade política. Porque a responsabilidade política, a sério, baseia-se no apuramento dos factos. É isto que é. A responsabilidade baseia-se no apuramento dos factos. Apuram-se os factos. Quando eu puder falar, a responsabilidade política. E, portanto,
Acho que está nervoso, o segundo nível da discussão, é exatamente este debate à volta da responsabilidade concreta deste fogo, que mobiliza todas as atenções da direita em prejuízo da discussão de fundo, que é a discussão do futuro, e que é a discussão da reforma da floresta, transformar numa espécie de, como dizia há bocado a doutora Manuel Ferreira Leite, concordo inteiramente com ela, se demitir esta ministra, o que é que isso interessa para o apuramento da questão? Qual é o interesse que isto tem? Quem é que ganha alguma coisa com isso? Não é? Toda a gente. E, portanto... A investigação ganha muito com isso. E, portanto, acho que... Por essa ordem de ideias, os ministros da administração interna tinham sempre que se apurar na sequência de catástrofes. Como tem que se fazer inquéritos, e eles atrapalham os inquéritos na sua tese, eles atrapalham e, portanto, têm sempre de se demitir. Grande teoria. E dizer isto é que... Não vale a pena fazer, que em qualquer país do mundo é assim que acontece, civilizado. A direita não percebe que do ponto de vista a direita não tem nada a ver com isto. O governo a direita não percebe que do ponto de vista da opinião pública, a maneira como ela está a agir nesta matéria é desastrosa. É desastrosa. A opinião pública não aceita que se faça chicana partidária desta desgraça. Não aceita. Deixa-me ouvir a direita. Paulo Rangel. Não, em primeiro lugar, eu sou centro-direita, não sou a direita, mas não faz mal. É a esquerda. Eu já estou habituado. Não, relativamente assim sou à direita, porque não sou da extrema-esquerda, evidentemente. Mas é centro-direita. Mas, enfim, não vou repetir isso 500 vezes. Duas coisas que eu gostava de dizer que são importantes. Uma que ainda ninguém tocou também, é que este governo desinvestiu fortemente nesta área, fez cortes de 9% nesta área. Por amor de Deus. Aliás, e o que fez o governo anterior, os cortes. Os serviços florestais, quem é que os extinguiu? Deixe-me só, mas deixe lá o governo anterior agora. Isto aconteceu durante este governo está há um mês e meio. Temos que apurar as suas responsabilidades, não vamos apurar as responsabilidades do governo anterior. Mas é que é bom, pronto. Isso é uma coisa continuada. Não, para si eu já sabemos que é bom porque não tem escapatória aqui. Desta vez não tem. Infelizmente, e por isso é que mas vamos avançar no raciocínio que eu gostaria de voltar ao Ciresp. É a questão dos cortes, que foram 9% de cortes nesta área. E, aliás, repare, o Estado está a falir em várias coisas. Hoje tivemos um assalto ao Exército. Devo dizer, eu acho Isto é um padrão. Eu sei que acha mal. É um padrão. Temos aqui um padrão. Hoje um assalto gravíssimo ao Exército português. Também por falhas de reparação. Também, mais uma vez, cortes. E temos no Ministério da Educação, enfim, um exame que foi copiado ou soprado, ou não sei o que. Passado da internet. Não, isto é debate do Estado. Não, estou a dizer que há um padrão. É verdade. Então o falhanço do Estado tem a ver com o desinvestimento? Tem a ver com o desinvestimento global, sem dúvida nenhuma. E com uma falta, sabe que o Governo trata as questões de soberania com uma certa leveza e com uma certa ligeireza, com estados de alma. Gosta de fazer estados de alma, pronto, mas não com competência, não com profissionalismo, não com seriedade, não com dignidade sequer. Porque, como eu digo, numa situação destas, em qualquer país do mundo, há responsabilidade política objetiva. E o que eu estou a dizer, portanto, eu aqui estão aqui a tentar diabolizar a minha posição e a tentar caricaturá-la, mas se forem aos exemplos internacionais, e mesmo portugueses, o que acontece é que o ministro, nestas condições, se demite. Pronto. Agora, não querem, porque dá jeito ao Primeiro-Ministro António Costa, para ele próprio não ter que responder, ter um bode expiatório que está lá, que está, no fundo, ali enlumebrando sempre, constantemente, a ser a pessoa que aguenta e que suporta à frente do Primeiro-Ministro. Uma espécie de almofada. É uma almofada. Portanto, a Ministra, neste momento, é a almofada do Primeiro-Ministro, da qual ele se vai desembaraçar na primeira oportunidade. Bom, Rangel, eu queria voltar ao Ciresp. Afinal, quem é o pai do Ciresp? Não, o pai do Ciresp é claramente António Costa. O ministro Daniel Santos, sem dúvida que do governo que já tinha perdido as eleições, faz irregularmente este... Tem toda a razão, mas está tudo mal. Mas depois disso, eu julguei que António Costa ia emendar isso, mas ele não emendou. Pois não. Ele foi lá buscar e depois e António Costa é um dos responsáveis, aliás, estava aí a falar nas políticas de prevenção, por ter alterado o paradigma da prevenção para o combate. Ter investido muito mais na lógica do combate aos incêndios do que na lógica da prevenção. Portanto, e mais, isto acontece com um Primeiro-Ministro que conhece perfeitamente as matérias da administração interna. É outro aspecto que é preciso dizer aqui. E, portanto, que também tem aqui especiais responsabilidades. E por isso é que me admirou... Mas essas responsabilidades são dos vários governos. Não digo que não haja. Já lhe disse que... Aliás, quando disse que havia... Eu estou de acordo consigo quanto a uma coisa, que há dois níveis de análise. Um é o nível estrutural, que é o mais importante para o futuro e para a prevenção futura de situações destas, e outro que é esta, concreta, analisar esta questão. Isso estamos de acordo. E nessa estrutural eu estou totalmente de acordo que PSD,
PS e CDS, que foi quem esteve no governo até essa altura. A partir de agora é PS, Bloco de Esquerda e Comunistas, porque são quem está a suportar. E vai haver uma diferença. Não, já se viu a diferença. A diferença está à vista. Com os incêndios deste ano, já ainda não começou a época, já está. Não, está à vista. Olha, a mudança... A forma está a começar agora. Não, desculpe lá. Olha, mudança de chefias à última da hora. E o que é que os partidos... Estou a dizer, estou a dizer o que aconteceu. Com isso? Bem, não sei, mas depois no Parlamento suportam completamente isto. E fazem, aliás, aqui essa figura... Procura fazer aqui essa figura... Não, é que essa é a questão. A questão principal é discutir as medidas estruturais da floresta. É que há falhas, por isso é que a Ministra se devia demitir. E repare, ela demitir-se era um sinal até que eu penso que seria muito bem interpretado pelos portugueses. E não estou contra ela, pessoalmente. Há quem diga que a culpa não deve morrer solteira, não é? Mas o Paulo Rangel quer à viva força arranjar-lhe um casamento de conveniência. Mas não é isso, não, desculpe. Um casamento forçado não faça piadinhas fáceis, mas eu vou dizer o que é. Mas não é isso. É que isto não tem nada... A responsabilidade política não tem a ver com culpa. Tem a ver com com a assunção de falhas, que a pessoa não é responsável, não me passa pela Paulo Rangel, mas as falhas não têm demonstrado... Agora, quem assume a responsabilidade civil, nós temos que ir para 1 minuto de intervalo e já regressamos. Até já. Prova dos 9 de regresso, 30 segundos a cada um dos intervenientes. Fernando Rosas, comece por si. Bom, eu acho que gostava de dizer que tudo o que respeita aos acontecimentos deste incêndio devem ser apurados. Há uma comissão nesse sentido, uma comissão independente. A partir daí apurar-se-ão responsabilidades políticas. O inverso, estar a fazer jogo político ao partidário para apurar, para definir responsabilidades convenientes aos partidos da direita, acho que é um espetáculo lamentável e que choca a opinião pública. E acho que o debate principal é o reordenamento florestal, é a limpeza e salvaguarda da floresta, é a diversificação cultural e a limitação do eucalipto e é a segurança ecológica e ambiental da floresta. Quer dizer, as reformas da floresta têm que ser feitas não só para limitar o eucalipto, defender a diversificação cultural, defender, fazer a gestão coletiva das parcelas. Eu devo dizer que há 13 milhões de parcelas florestais em Portugal, com uma média de meio hectare cada. Quer dizer, se não se tomam medidas nesta matéria, bom, isto já está dito e redito. Agora, o que eu acho é que esta é uma discussão fundamental e é para aqui que se tem que se concentrar a energia reformadora. Ou então nunca mais faz nada, não é? Pedro. Uma tragédia como esta nunca é um bom tema de politiquice. Creio que a sofreguidão política aqui é má conselheira. Há respostas que precisam de ser dadas. As vítimas, o país tem direito a ter esclarecimentos adicionais. Por isso, acho que o caminho de constituir esta Comissão Técnica Independente, não apenas eleita no Parlamento, mas com peritos indicados pelo Conselho de Reitores, nos dá a confiança de que o assunto está a ser tratado com seriedade para que a verdade seja integralmente conhecida e para que não se tirem conclusões precipitadas. Paulo Rangel, para terminar. Bem, o que eu devo dizer é que quando há uma tragédia destas, quando é evidente que há falhas em todos os serviços que estão na administração interna, uma ministra demitir-se não é um sinal de fraqueza, não é um sinal de culpa, é um sinal de assumir as responsabilidades do seu departamento. E é até de facilitar a investigação. Claro, até acho que ela devia fazer só depois de estar do lado do incêndio, ao fim dos 4 ou 5 dias, quando tudo serenou. Mas isso era um sinal que emprestaria ao Estado, dava outra confiança no Estado, outra dignidade ao Estado, outra confiança aos cidadãos. Era até um sinal de solidariedade para com eles. Solidariedade para com eles não é apenas a pessoa estar emocionada e comovida. Estamos todos. Todos sofremos em Portugal e, em particular, as famílias e as pessoas daquela comunidade. Dar esse sinal seria muito importante. Neste caso, isto serve apenas para tornar tudo um pouco mais opaco. O que eu vejo é que o Governo, o PS e os partidos da maioria vão sempre a reboque. Só quando se fazem perguntas, e se fazem perguntas de uma forma mais dura, é que eles aceitam fazer alguma investigação, e isto é muito lamentável numa situação tão grave. Muito obrigado aos três. Prova dos 9 fica por aqui. Não perca já a seguir-se mais transferências. Tenham uma boa noite. Continuem na TV 24.